A lenda assombrada de Rhyolite, Nevada, a cidade fantasma de Rhyolite, localizada no deserto de Nevada, foi uma das muitas que floresceram e depois murcharam durante a febre do ouro do final do século XIX. Hoje, seu nome ecoa como um suspiro sombrio no deserto, um lembrete de como os sonhos de riquezas podem ser tragicamente curtos e cruéis. Tudo começou em 1904. Quando o ouro foi descoberto nas colinas ao redor do Vale de Rhyolite, a notícia se espalhou rapidamente, atraindo uma avalanche de prospectores e aventureiros de todas as partes do país. Em um piscar de olhos, a cidade floresceu como um oásis no meio do deserto árido. Casas de madeira e edifícios de tijolos foram erguidos em tempo recorde. E, à medida que o ouro se acumulava, mais e mais pessoas se fixaram ali, sedentas pela promessa de riqueza rápida. Mas como muitas cidades naqueles dias, a fortuna de Rhyolite estava destinada a ser fugaz. O ouro que antes parecia inesgotável logo começou a secar, e com ele, as esperanças de seus habitantes. O que se seguiu foi um abandono em massa, uma retirada silenciosa e aterrorizante. A cidade, que um dia foi vibrante, tornou-se um cemitério de estruturas desmoronadas. Um lugar onde o vento uivante agora carrega os sussurros daqueles que uma vez chamaram esse pedaço de terra de lar. Hoje, Rhyolite é um lugar vazio, onde as sombras de seu passado ainda parecem se arrastar. Suas ruínas são um espetáculo para os turistas, mas há aqueles que dizem que, por trás da beleza inquietante da cidade fantasma, há algo muito mais sombrio, algo que ainda permanece lá, algo que nunca foi realmente deixado para trás. Em 1904, uma expedição de mineradores descobriu uma veia rica de ouro nas colinas ao redor de Rhyolite. Isso desencadeou uma migração em massa de pessoas dispostas a ganhar sua parte da fortuna. De um dia para o outro, a cidade floresceu, com ruas cheias de barulho e energia. Mas ninguém podia prever o quão rapidamente esse brilho se apagaria. O ouro de Rhyolite parecia um espesso encantado. As minas, profundas e misteriosas, prometeram riqueza. Mas por trás desse ouro havia algo mais, algo sinistro. Alguns moradores começaram a relatar incidentes estranhos. O som de martelos batendo à noite, risos abafados e vozes que pareciam não ter dono. Não havia ninguém, mas as ruínas, como que possuídas, pareciam vibrar com uma energia sombria. O topo da colina, onde as minas de ouro estavam localizadas, era o centro de uma série de eventos inexplicáveis. Os mineradores, que passavam os dias cavando e escavando, começaram a desaparecer. Não havia sinais de luta, nem pistas que indicassem o que acontecera com eles. Apenas um vácuo de silêncio se espalhava por onde antes se ouvia o martelar incessante das picaretas. Em um caso particularmente perturbador, um grupo de mineradores simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Quando os moradores de Rhyolite desceram até a mina, encontraram os buracos e túneis abandonados, mas nada mais. Alguns diziam que as minas estavam possuídas, como se alguma força invisível estivesse levando as vidas dos homens que ousavam cavar tão fundo. Os corpos nunca foram encontrados. A mina, que antes era vista como um local de riqueza, passou a ser conhecida como um lugar amaldiçoado. Alguns locais juram que, durante as noites mais escuras, você ainda pode ouvir os sussurros das almas perdidas dos mineradores, chamando por ajuda, mas ninguém jamais ousou voltar. Com o tempo, a cidade de Rhyolite continuou a crescer, mas algo estranho aconteceu. A febre do ouro que alimentava as esperanças da cidade começou a desaparecer tão rapidamente quanto havia chegado. As minas se esvaziaram e as riquezas prometidas não se concretizaram. O mercado imobiliário, uma vez próspero, começou a murchar. Não muito tempo depois, em 1907, a construção de novas minas foi interrompida pela crise econômica. Em 1910, a cidade começou a ser abandonada em massa. As lojas fechavam suas portas, as casas eram deixadas às moscas e os últimos habitantes começaram a fugir. Mas algo mais parecia estar acontecendo em Rhyolite. Os sinais de abandono não pareciam ser naturais. As ruas vazias começavam a parecer não apenas desertas, mas amaldiçoadas. Rhyolite não morreu silenciosamente. Não.
Mesmo após sua desintegração física, algo ainda permanecia no ar, algo mais profundo do que as estruturas de tijolos e madeira. Nos anos seguintes ao abandono da cidade, começaram a surgir relatos de estranhos avistamentos. Alguns afirmavam ver figuras movendo-se entre as ruínas à noite, sombras flutuando que não podiam ser explicadas. Outros falavam de risos ecoando ao longe, vindo das antigas minas. A história mais famosa, e que ainda atormenta aqueles que se aventuram pela cidade fantasma, é a de uma mulher chamada Clara, uma das últimas moradoras de Rhyolite. Clara desapareceu sem deixar vestígios. Os poucos que a conheciam juram que ela era obcecada pela mina, passando seus dias ali. Quando sua casa foi encontrada vazia, sua única possession era um espelho quebrado que ela havia mantido em segredo. Alguns acreditam que, ao olhar no espelho, Clara encontrou uma visão do futuro e talvez a visão da morte que ela procurava. Outros, mais céticos, sugerem que o espelho foi a chave para sua loucura e que a morte a seguiu até o fim. Mas o que é certo é que, anos depois de sua morte, o espelho foi encontrado novamente, agora em mãos de um morador local, que afirmou ter visto Clara refletida nele, seus olhos brilhando com uma intensidade macabra. Rhyolite permanece deserta, mas a cada ano, mais e mais turistas chegam, atraídos por sua história macabra e suas ruínas evocativas. Alguns se aventuram até o local onde a velha mina uma vez existiu, na esperança de testemunhar algo sobrenatural. E frequentemente, há aqueles que juram ter visto figuras fantasmagóricas, movimentos estranhos ou mesmo ouvido os gritos abafados daqueles que morreram buscando ouro. Alguns dizem que, ao cair da noite, o vento sopra mais forte e o ar fica mais denso, como se algo estivesse prestes a se manifestar. As ruínas de Rhyolite são mais do que apenas pedra e madeira. Elas são um lembrete de que, quando as ambições humanas entram em conflito com o desígnio da terra, o preço pode ser muito mais do que o ouro. E quem sabe, talvez a cidade de Rhyolite nunca tenha sido completamente abandonada. Talvez em algum lugar nas profundezas do deserto, algo ainda esteja esperando, algo que nunca deixou a cidade, algo que nunca deixou Rhyolite morrer. Talvez, no silêncio do deserto, a cidade esteja apenas esperando a próxima alma corajosa para se aventurar nas suas ruínas e, quem sabe, se perder para sempre entre as sombras da cidade fantasma.